Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e nos acontecimentos da vida. Então a gente inicia o nosso estudo com a questão 459 do Livro dos Espíritos. Essa questão começa assim: influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Kardec pergunta para os espíritos, né? E eles respondem da seguinte forma: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Gente, ordinário quer dizer comum. Então é comum que eles vos dirigem. Vamos pensar um pouco sobre essa questão? A gente não pode esquecer uma coisa muito importante, que é o seguinte: nós, aqui encarnados, somos espíritos encarnados. E os nossos irmãos são espíritos desencarnados, mas continuam sendo quem são. Lembra das outras aulas que falamos que o espírito vem, ele é criado simples e ignorante, todos nós, e através das nossas atitudes e do nosso livre-arbítrio, que no começo é mais restrito e conforme nós vamos evoluindo, vai ficando mais refinado, nós então vamos, cada um ao seu tempo, ao seu momento, da sua forma, evoluirmos. Correto? O que acontece é o seguinte: da mesma forma que na nossa vida comum, nós encarnados somos influenciados pelas pessoas encarnadas. Nós não somos influenciados pelos nossos pais, irmãos, amigos, pela sociedade num todo, pelo chefe do trabalho, não é mesmo? Da mesma forma que nós somos influenciados por eles, seja para o bem ou seja para o mal, nós somos da mesma forma influenciados pelos nossos amigos, irmãos desencarnados, porque eles continuam sendo seres humanos. Eles só não estão vestidos com a roupa da carne, mas continuam sendo quem são. Então, da mesma forma que nós temos sintonia, não é comum a gente dizer: nossa, eu tenho aquela tia, nossa, eu me dou super bem com a minha tia, ou nossa, eu e meu chefe, a gente tem uma sintonia, eu penso, ele já sabe o que eu estou pensando, ou entre amigos, né? Isso é bem comum acontecer entre amigos. Nossa, a gente não precisa dizer nada, basta um olhar que eu já sei, né? Isso chama-se sintonia. E da mesma forma que a gente tem sintonia com os nossos irmãos aqui encarnados, nós temos sintonias com os nossos irmãos desencarnados. Então, o que ele está falando aqui? Nós já estudamos que nós temos o controle da nossa vida através do nosso espírito. Então, nosso espírito que comanda o nosso corpo, né? Então, como nós fazemos para ter essa influência positiva ou negativa? Porque o que acontece? Nós, enquanto estamos encarnados, temos o véu da carne. Eu já falei isso várias vezes porque isso é importante. Essa densidade que a carne traz para o espírito atrapalha muito ele de ver as coisas. Como, por exemplo, nesses tempos, nós não estamos em tempo de pandemia, então a gente só vê com os olhos da carne o ruim. Então a gente fala: poxa, tem um vírus horroroso que está pegando todo mundo, que está matando o mundo inteiro, está acabando o mundo. Quer dizer, se a gente vê simplesmente com os olhos da carne, a nossa visão vai ser muito restrita. E além de restrita, vai ser muito ruim e pessimista. Mas quando a gente sai dessa visão, dá um passo atrás e vê com os olhos da espiritualidade, e a gente sabe, parte da premissa, que Deus é soberanamente justo e bom, amoroso, é nosso Pai. Lembra da outra aula que a gente falou sobre Deus? Então tem uma razão, uma finalidade útil para essas coisas estarem acontecendo. Mas voltando em relação à sintonia. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos um pouco mais de dificuldade de sintonizarmos coisas positivas, né? Porque estamos na materialidade, porque ainda estamos muito ligados ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, características comuns dos seres que estão encarnados no planeta de expiação e prova, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós não vemos a influência dos nossos irmãos desencarnados, grande parte das vezes, né? Então, o que acontece? Nós temos os nossos parentes, nós temos os espíritos superiores, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos uma quantidade incrível de espíritos benevolentes
que nos auxiliam, que nos intuem, que nos ajudam. Como nós também temos os nossos irmãos que estão cobrando de nós atitudes que fizemos erradas no passado, seja nessa vida, seja em outras, que ainda se afinizam conosco pelos sentimentos do ódio, da raiva, do rancor, não é mesmo? Só que nós já aprendemos através da doutrina espírita que nós precisamos vigiar e orar, né? Então, como a gente faz isso? A gente faz isso percebendo essas influências. Então, por exemplo, aqui a gente pode seguir na leitura da outra questão, que pergunta assim, olha que interessante. Questão 464 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim, como distinguiremos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Aí eles respondem, né? Estudai caso a caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, ou seja, se eu estou, por exemplo, no momento de pandemia, e eu estou pensando, poxa, eu sou espírita, eu já estudei, eu sei que é importante sermos instrumentos de Deus na Terra, então eu vou fazer o Evangelho no lar. Nós aqui, na minha casa, por exemplo, fazemos Evangelho no lar todos os dias. Por quê? Porque é importante ancorarmos a luz, a esperança, o amor, o equilíbrio, não só para nós, porque quando nós fazemos Evangelho, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, mas também para todos ao nosso redor, não é mesmo? Então, quando nós optamos, por exemplo, por fazer Evangelho no lar todos os dias, nós estamos menos suscetíveis à influenciação de espíritos que estejam em desacordo com o bem, que estejam perturbados, que estejam desequilibrados, que desejem o mal. Nós nos colocamos numa sintonia diferente e assim não sofremos as suas influências. Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito que trabalha na senda espírita, há muitos anos eu o acompanho, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, ou seja, a maior parte de nós não come pelo menos umas 3 vezes ao dia? Toma um café, almoça e janta, ou lancha, tanto faz. Da mesma forma, por que você toma café e depois você almoça? Você toma café, depois de certo tempo, algumas horas passadas, você sente fome, não é mesmo? E por isso você come novamente. A mesma coisa o espírito. O espírito ele precisa ser alimentado. Então, o que acontece? Numa época comum, é normal nós espíritas fazermos o evangelho uma vez por semana, fazemos a nossa oração da noite, a nossa oração da manhã, não é mesmo? Mas em períodos como o que nós estamos vivendo agora, é necessário orarmos e vigiarmos muito mais vezes, como se fosse exatamente esse momento da alimentação do corpo. Da mesma forma que a gente faz a alimentação do corpo, a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque a chance, e Kardec já disse que nós somos muito influenciados pelos nossos irmãos desencarnados, e nesse período temos a chance de ser muito mais, se nos colocarmos numa vibração em desacordo com o bem, com a paz, com o equilíbrio. E Kardec segue assim: atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestarem-se de muitas maneiras, por efeitos físicos, como quais ruídos e movimentações de objeto, pela transmissão de pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, tato, pela escrita, pelo desenho, pela música. Numa palavra, por todos os meios que se sirvam para colocá-los em comunicação com os encarnados. Essa, na verdade, a Kardec aqui está reforçando esse princípio que nos é importante, termos a certeza disso, que esse intercâmbio do plano espiritual para o plano terreno, digamos assim, ele acontece o tempo todo, sem parar. Mas nós podemos escolher, através da nossa ação e o nosso pensamento no bem,
nos conectarmos com os espíritos superiores que vão nos auxiliar ou nos conectarmos com os espíritos que, como nós, muitas das vezes ainda estão em fases e momentos muito difíceis da espiritualidade, da evolução moral. E continua, né? No Livro dos Espíritos, no 469, existe uma pergunta atrelada ao mesmo assunto que fala assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Sim, porque dos bens você não quer neutralizar, não é mesmo? Aí ele fala: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E é muito interessante isso, porque nós não podemos perder, principalmente nesse momento, os nossos exemplos. O que eu quero dizer com isso? Nós espíritas, seguimos o exemplo do Mestre Jesus. Muitas pessoas serão incríveis e trarão informações e coisas que nos auxiliarão durante a nossa jornada. Mas nós nunca podemos perder o ponto de início de tudo e o mais importante, que são exemplos de Jesus. Então, qualquer coisa que nós leiamos, vejamos em época de Facebook e época de fake news e essas complicações todas, né, que a tecnologia nos ajuda por um lado e nos atrapalha pelo outro, nós devemos sempre colocar as informações ao lado dos ensinamentos do Mestre Jesus. Se eles não estiverem de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus e de tudo que a gente aprendeu pós a vinda de Jesus através do Consolador, do Espírito de verdade, nós devemos questionar. Nós precisamos utilizar o nosso raciocínio, pois nós seguimos uma fé raciocinada, que tem o porquê das coisas, e elas têm que estarem entrelaçadas. Não podem ter uma informação solta no meio do nada. Então nós temos que ser criteriosos com as informações que recebemos. E segue Kardec no fechamento falando o seguinte: o Espiritismo trouxe ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir, rumo à perfeição, que é a nossa meta. Quando formos perfeitos, seremos felizes, plenamente felizes, né? Desse modo, é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a fim de atrairmos os bons espíritos que nos auxiliarão a percorrer esse caminho, tornando-o menos árido. Imagine nesse momento agora, né? Que é o momento mais maravilhoso para a gente ter a conexão dos espíritos superiores, para nos fortificar, nos elevar, nos auxiliar, né? A termos força para passar por esse momento. Porque além de ser um momento muito doloroso para a humanidade, ele vai demorar, né? A gente já sabe que aí a gente tem pelo menos alguns meses, se não anos pela frente, que essa questão que se coloca agora para a gente vai perdurar, vai fazer com que mudamos a nossa vida em muitos aspectos. Então, para nós fecharmos a aula de hoje, vamos lembrar o seguinte: a melhor forma que existe para que nós desenvolvamos a capacidade de percebermos se os pensamentos que estão ao nosso redor são nossos ou não, chama-se autoconhecimento. É necessário que nós façamos esse exercício de nos autoconhecermos. É mais do que necessário, né? Eu diria que imprescindível. E é tão importante que façamos isso que Deus nos colocou de forma a termos tempo, a podermos nos focar, a nos autodescobrirmos, para assim podermos ajudar a humanidade. Olha só que interessante. Uma amiga muito querida minha falou uma coisa que é sensacional, dizendo o seguinte: olha, muitas das vezes nós queremos aqui, agora, nesse momento, ensinarmos os outros a serem melhores, a fazerem o bem. Só que para ensinar é necessário que antes sejamos mestres. E para sermos mestres é necessário que trilhamos ainda um longo caminho, né?
Então, que nós consigamos dar esses passos a partir de agora, a partir de hoje. Quando nós percebemos um pensamento, chegou um pensamento, ele é bom? Ele me induz ao bem, à esperança? Legal, pode vir, seja bem-vindo. Não, não é. É um pensamento negativo, um pensamento derrotista, um pensamento de desespero. Opa! Então vamos lá. Então tô vigiando. Então é hora de orar. Orar para elevar a nossa vibração. Nós não podemos esquecer que, como espíritas, e nós estamos num curso. Nós já estudamos várias vezes isso. Mas é importante destacar. Nós somos os trabalhadores da última hora. Ah, só vocês espíritas? Não, todos nós que estamos encarnados agora, nesse período de transição. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Ah, então quer dizer que a gente é o máximo? Não, quer dizer que a gente está tendo a oportunidade abençoada de modificar as nossas vidas para sempre. Um abraço a todos.